Porque muita gente fala sobre a Amazônia como se fosse pulmão do mundo. É verdade. E não, é apenas um refrigerador, digamos assim. Eu acho que o Brasil tem uma aptidão para ser marinho. O que mais me assombra é essa falta de percepção. É como se o oceano não fizesse parte da vida da gente. Fazendo música, eu sempre me senti um pouco jornalista. Sempre me senti. Eu estou sempre com meu pé de pato. Eu gosto de pegar jacaré. Vamos fazer um jornal só de notícias que a gente quer dar. E aqui... A gente vai fazer um jornal do mês. Começou mais um Oceanocast, o podcast mais oceânico que você vai ver pelas ondas da internet. Um dia especial, né? Profundo, com a dupla Leilini e Leilani. Lele e Rorô. Acho o máximo, a gente já começa assim. Não só por isso, mas não só pelo nome, mas nós somos vizinhos, cara. Vizinhos de Paraíso, então teve tudo a ver esse convite. De fato, a gente tem um prazer de receber aqui duas pessoas que eu tenho prazer também de dizer que são amigos, que a gente se encontrou em momentos diferentes da minha vida, na minha faceta musical, depois na minha faceta jornalística. E que dispensam apresentações. Lenine, um compositor, músico, muito ligado à conservação, né? A programas de conservação, ao Projeto Tamara. Oceano. Ao Oceano. E Leilani, que queridíssima parceira também, desde os primórdios do oceano, a gente troca muita mensagem, porque um dos principais objetivos e funções, né, do oceano é justamente essa reconstrução de uma cultura oceânica, essa reintrodução da sociedade, da humanidade, se conectar com esse ecossistema que é tão vital, né, em todos os sentidos. Então a gente refazer o linguajar, né, o letramento oceânico, né, que é tão necessário e que o jornalismo tem uma função, assim como a cultura, a música, a literatura, mas o jornalismo tem uma função diária, cotidiana, muito importante. Né? Os Rodrigos me ensinam muito, eu aprendo muito com os dois sobre tubarão, quando a gente tem matéria, qualquer dúvida que eu tenho, eu recorro a eles. E tem uma coisa linda que esse Rodrigo fala, que é que a gente não devia falar o mar, devia falar amar. Eu tenho até tatuado aqui. Isso não é lindo? Amar. Isso é lindo. Afinal de contas, é a origem da vida, né? A gente enquanto vida nesse planeta, veio do mar. E o verdadeiro pulmão do mundo, porque muita gente fala sobre a Amazônia como se fosse pulmão do mundo. É verdade. E não, é apenas um refrigerador, digamos assim. É fundamental, importante, ajuda. Porque realmente quem respira e quem dá o oxigênio todo é o mar. Então, quando a gente canta o mar, né? A gente usa esse oxigênio para fazer com que a voz aconteça. E cantar é um ato de espalhar mar também, né? Sim. Não, e a gente tem um Deus nessa onda aí, que é Dorival Caymmi, né? É verdade. Esse sujeito fez o brasileiro incorporar dentro da sua concepção o mar como uma figura muito sedutora, muito... Dorival, né? Dorival para mim não sei porque eu entrei no Dorival, a gente tá falando do mar. mas... É porque a gente falou, é o mar. É o mar. E aí veio, é o mar. Não, o Dorival cantando o mar. Não, aquela voz verde, aquela voz de oceano dele, né? É bonito. Agora, a gente começando do começo, quais são, Lenine, primeiro, depois Leilani, assim, quais são suas primeiras lembranças, a sua primeira conexão com o mar e, assim, essa primeira relação, assim, possivelmente em Recife, né? Mas como é que é? Quem foi também essa pessoa que te conectou com o mar? Ou seja, se tem um padrinho? Na verdade, o mar eu fui apresentado pelo mangue. Porque como eu morava ali, eu morava numa situação geográfica que os fundos da rua da minha casa eram no mangue já. Então eu me lembro muito novinho já naquela história de fazer ratoeira. A gente chama de ratoeira, mas não é para pegar rato, é para pegar gaiamu, que é aquele azul e tal. Então, uma relação que eu não me lembro da idade. Para mim, eu já estava no mangue quando eu me dei por gente. E mais do que tudo, a necessidade de, ao conhecer o mangue, saber que ele é regido por um ir e vir
que são as marés, e que isso define muita coisa. De como pulsa, porque todo mundo associa logo a podridão, digamos assim, que é verdade. A lama, né? É a lama. Mas aquilo é vida, né? Aquilo é berçário, é o início de tudo. É berçário, é retenção de carbono, tudo. Os A manguezais, mistura das águas, né? Sim. E ser berçário. O mero, por exemplo, a gente conhece aqueles peixes gigantescos, tem um aí gigantesco, de vez em quando ele aparece, e você vê que ele na fase ainda criança e muito pequeno, ele está escondido nos manguezais. Ah, é? Nos manguezais. Ah, eu não sabia Nos que o mero manguezais. começa a vida Ele precisa dele ter no um mangue. volume para encarar o mar. E assim como ele, vários, né? Vários são assim. O mero é legal porque é o animal que tem maior crescimento de todo o reino animal. Ele nasce muito pequeno e chega a tamanhos gigantescos. Ousadia minha ficar falando essas coisas. Epinéferos. Não, é zero ousadia. É muito pelo contrário, é levantar as questões que são de fato importantes. Então, e para legais. mim, precedeu tudo foi essa relação com o mangue e as marés. Aí, quando a gente fez, eu me lembro que eu tinha de 8 para 9 anos, papai resolveu sair da Boa Vista, onde a gente morava, e disse assim, não, vamos morar, agora deixou de ser um balneário, a gente vai morar lá. Aí fomos todos. Então, aí sim, Em Boa Viagem. em Boa Viagem. Que Boa Viagem, naquela época, era praticamente uma restinga. Você tinha um mar e 3 quadras para dentro, o mangue. Então, eu já tinha uma relação tão grande com o mangue. Já estava em casa. Já estava em casa. E aí eu descobri o mar como uma continuação do mangue. E isso fez um sentido muito grande para mim, porque eu entendi o mecanismo de como funcionava aquilo, a sazonalidade de algumas espécies, de você saber que tem a época do agulhão, tem a época onde aparecem os peixes. E isso eu já tinha já tinha esse conhecimento com a fauna dos mangues, né? Então, quando o caranguejo está de andada, que ele não entra, se estiver trovejando, ele não entra no buraco dele e fica mais fácil você pegar. Olha. Que legal. É muito incrível. Então, assim, a gente, criança, já começava a trovejar, Corria todo mundo. corria todo mundo. E no caso de Boa Viagem, eles fizeram um grande aterro e foram acabando com esses manguezais. Em vários lugares. Isso é uma coisa, Muito. por isso que é bonito Coisa a gente tão- passar para te escutar também. É bonito você ter trazido a sua conexão com o oceano através do mangue, porque a gente até fez uma temporada do oceano e tratou muito disso. O Brasil não só ele tem, dentre várias outras particularidades que nos associam à natureza de forma tão robusta, né? Mas é o maior manguezal contínuo, feixe manguezal contínuo do mundo é no Brasil. E ele era ainda maior, porque né, assim, foi muito sendo destruído. E o mangue até hoje ainda é mar, né? Sim. Assim, ele é mar e ele é muito associado para especulação imobiliária, tudo isso. Ah, terra, isso não serve para nada. Exatamente. E ele é a importância que o mangue tem, né? Então é tão bonito assim de trazer isso. Eu já fiz vários Globo Repórter, fiz um especificamente sobre mangue também, daquele caranguejo um bem vermelhinho, que é o que os guarás comem ele para terem aquela cor. O guará tem uma cor coral, né? É um pigmento do e crustáceo, vem né? do caranguejo, né? justamente. E é isso, as pessoas porque o mangue tem aquele cheiro, né? Que é um cheiro muito característico e para algumas pessoas aquilo ali é uma podridão, como você diz. Mas é isso que a gente estava falando, o berço da vida tá ali. Mas é onde a morte e a vida estão de mão dadas. Ali tem... Acaba, começa, acaba, começa. É muito do que a gente fala, né, das questões culturais. Ensinam pra gente que a lama é suja, que o mangue é um lugar podre, que é ruim, que é um ambiente difícil. A gente, nessa temporada que eu estava falando, a gente teve a oportunidade de entrar no mangue lá no norte do Pará e foi uma experiência, assim,
de mudar. Comia aquele... Porque tem aquelas... Eu sou vegetariano. Eu que tive que ficar com essa função. Eu sou vegetariano. Como é que é o nome daquela larva que dá nas madeiras podres do mangue? Ah, sim. Que é super... super nutritivo. Super nutriente. Então a gente prefere castanha, né? Tem um gosto parecido. Mas aí eu vou ficar na castanha original. Muito parecido. Ele tem um gosto misturado de uma castanha com uma ostra. Ele é a mistura disso, Nossa, na verdade. Né? Prefiro a castanha original. Também. Vou me manter Também. Não, nada do genérico. anexada a ela. Mas a história da gente... E é legal como... Até Recife mesmo foi um lugar onde isso começou a ser muito aproximado de volta da cultura, com o movimento do mangue e tal, de trazer o mangue enquanto essa importância... Potência, né? Potência cultural, de existência. No norte a gente viu muito isso, como a gente vê que as pessoas que são conectadas com o mangue têm um respeito, um respirar, uma maneira diferente de se E entender. você sabe que tem uma similaridade muito grande Rio e Recife, não só porque estão abaixo do nível do mar e, portanto, são planícies que são alagáveis, digamos assim, estamos abaixo do nível do mar. Recife é bem crítico essa situação, né? Muito Ele é apontado em vários relatórios desses São das Muito, três né? cidades como que um mais... Bom, mas o Rio de Janeiro está em dos terceiro ou quarto. E a nossa outra vizinhança que durou um tempo, que é a Urca também, né? A Urca tá ali também. O Rio tem muitos A lugares. gente assim. tá ali. Sim. Mas o que eu ia dizer é assim, que são cidades onde o mangue tem uma coisa. Hoje, no fundo da Baía da Guanabara, tem um projeto, o SA, né, que é muito Ainda tem interessante. mangue? Ainda tem. E o Pedro você Belga ainda consiga, está envolvido com várias coisas, com essa... Na verdade, é uma recapitulação. Ele voltou a povoar. O chão, um projeto que eu fiz, a gente zerou carbono e foi quando a gente começou essa relação. E eu passei a plantar os mangues, eu tinha relação com o mangue. Então eu vou hoje no fundo da Baía da Guanabara e consigo ver porque a gente botou umas identificações no que a gente plantou. E aí hoje que foi tudo já recuperado, áreas, 6 ou 7 campos de futebol. Olha. Lugares que já tinham devastado, porque a primeira coisa que se colhe é a madeira para fazer carvão. Olha só Que loucura. Então o Rio sofreu a mesma coisa. Então, no caso do Rio, ficou distante da cidade porque acabou-se tudo que estava em volta. Recife vinha nesse mesmo processo. Não acabou porque não tinha como acabar, porque a cidade é fundada, são 3 ilhas e tudo é mangue. Tudo era mangue. Inclusive, tem uma passagem muito interessante que era Recife é a cidade que mais fede. Isso era um conceito. Aliás, a turma do Mangue Beat falava muito, Recife é a cidade que fede e tal, não sei o que lá, né? A pior cidade do mundo em linha reta. Mas o fato é que teve um prefeito que acontecia na época do verão, a incidência de calor e de sol era tamanha que o gás sulfídrico começava e todo mundo passava mal. E aí teve alguém que disse, não, replanta. O quê? Replanta. Mangue. As plantas dos manguezal. Então hoje você chega ao Recife, em toda a área urbana foi replantada. Então a lama nunca está exposta ao sol. Nunca mais teve cheiro. E simples assim, foi só plantar. Sabe onde estão recuperando, que também é nossa vizinhança? A Lagoa. Sim. A Lagoa tem Sim, vários também. pedaços Não, ali. não, a Lagoa é um caso mais específico. interessante ainda. Porque a Lagoa ela é originalmente só água doce. E Ela aí não não tem tinha mangue. entrada. Não tinha ligaço, não, o mangue não é Não endêmico não dali. existia o Jardim de Alá. Não existia O Jardim de Alá é obra da gente. ali- Mas ele vive muito bem ali, essa Não, essa- então, quando uma- fizeram a conexão e a água salgada Entrou. invadiu a lagoa, virou um ambiente propício Isso. para ter mangue. Pois E é. o mangue ajudou nessa nova configuração dessa água salobra que virou a lagoa para justamente, tanto é que se adaptou muito bem. Exato. Né? O mangue é Exato, é bonito de lindíssimo. ver, é bonito de E ver. temos que dar o crédito pro Claro. Mário Moscatelli, Mário que é um Moscatelli. guerreiro. mangue. Ele é um guerreiro há muitos É, anos. Gente, muito, eu não sei nem quantas vezes eu entrevistei Mário. Eu posso imaginar. Mas ele, de fato, ele até hoje, você vê que ele tem a mesma energia de uma tarefa em glória, né? Que é defender com unhas e dentes o mangue, que é tão fundamental, que a gente está aqui, começou na sua primeira
primeira experiência, não saímos do mangue, o que é maravilhoso. Isso tem do mangue, né? O mangue, ele é aquela potência que guarda a gente lá, deixa a gente... Você já foi no mangue? Eu fui no mangue do Maranhão fazer matéria. Que é Que é parte essa- desse contínuo do Exatamente. É incrível também. É outra exatamente. cidade. Mas conte da Completamente sua, então, já que quer da sua Então, a minha experiência. experiência é mar mesmo, porque mar, né? eu sou nascida do Rio, carioca, não dá pra reparar com esse sotaque, né? E meu avô levava a gente pra praia desde muito pequena, posto 8, em Ipanema. E eu amava, e assim, desde que eu me entendo por gente, eu vou à praia. Agora, é o tal negócio, branca desse jeito, né? Minha mãe ficava louca, porque eu só queria ficar dentro da água. Então, eu tinha bolhas aqui, tinha que passar... Não tinha protetor solar, gente, nessa Mas uma época. pasta d'água daquela Pasta que d'água, era parece, isso. né? E eu ficava possessa, porque eu me sentia ridícula, uma palhaça. Mas era a única proteção, porque senão o sol bate na água, reflete. E aí eu lembro que eu tinha bolha. E eu sempre amei o mar, sempre amei. Mas assim, de frente de casa, né? De frente de casa. E ia muito. E meus filhos, depois, os dois são surfistas, então, quer dizer, não tem jeito, tá no sangue. Tá E, no você, sangue e na e família. no Rio, assim, talvez seja em Recife também, mas no Rio tem uma coisa dessa cultura da praia, né? E Tudo principalmente- acontece na tudo praia. acontece na praia. Você marca na praia. Qual é o posto que você marca? E todas as coisas que, assim, fora a praia ter, principalmente as praias da Zona Sul, ter essa mistura, porque você tem os morros, né? O Pavãozinha, a Rocinha, você tem esses, né? A própria Rocinha, Mas o Maestro Vidigal, também, você assim, tem então... os lugares que as pessoas vêm dos subúrbios e É, acabam... Macumba, então tem, o recreio, esse ambiente quebra-mar. democrático, ao mesmo tempo com todas as suas... Eu só acho que são culturas bem diferentes. Quando você diz assim, ir à praia, no Rio de Janeiro, significa você ir para a areia, ficar fritando, eventualmente dar um mergulho, sair cheio de frio e voltar para a areia. Quando a gente, na minha época, não, deixa eu dizer, porque o mar que eu conhecia, ir à praia era ficar submerso. Era para Durante ficar 10 horas dentro por dia. d'água até sair engelhado. Que a gente chamava Engelhado. Mas vamos combinar também que a água em Recife é bem mais quentinha. É isso que eu tô falando, por isso que é cultural. Mas Por isso que é cultural. aconteceu até a data de corte de 1992, porque depois disso eu acho que não dá pra você ficar o dia inteiro na praia em Boa Viagem. Dá pra Se ficar. você ficar pra cá na maré baixa. E não, os tubarão é tudo vegetariano lá, rapaz. É só palma da mão, planta do pé, batata da perna. Ninguém tá interessado. Por isso que eu ia perguntar, 92, o que muda? O tubarão, ele chega nessa época? Não. A história é muito Sempre antiga. esteve lá. E aí eu posso dar um depoimento, Isso é um- sim. Vamos lá, Porque nosso- não foi uma nem duas vezes. Nosso historiador. De eu estar em casa de manhã cedo e a gritaria na rua, corre, corre. E todo mundo ia para a beira d'água. Por quê? Porque um tubarão tinha ficado preso naqueles arrecifes. no Recife. Não saiu a tempo suficiente para pegar as falhas maré. dos arrecifes. São 3 grandes falhas Isso. que tem. Né? O peixe entra por ali. Então, a gente criança cansava. E era brincadeira de todo mundo. Olha. Horrível dizer isso, mas era matar o tubarão. Ah, meu pai. Imagina. E a gente ficava brincadeira, puxando pelo rabo, e eles estão... Como a gente tinha a favor a gravidade, porque a boca do tubarão é virada para baixo. Então, quando está fora d'água, dá tem mais para ousar. Isso Mas é... então isso acontecia, olha, gente, criança, eu vi isso acontecer mais de uma vez. Não, e essa cultura no Recife é tão forte, no Pernambuco, né, mas em Recife especificamente, é tão forte dessa coisa com o tubarão, que no filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça agora, tem um momento em que tem eles vão dissecar um tubarão que... É muito lindo isso na passagem do filme, porque é verdadeiro, aquilo aconteceu. Ele botou o tubarão para identificar de onde veio a perna cabeluda. Isso. Que era um Perna mito cabeluda é um gigante. mito. Era um Isso. mito. Galeguinho do Coque também. O Chico Sainz deixou numa canção esses mitos, digamos assim, urbanos. E o cão da perna cabeluda, como ele muito lindamente retratou, era uma ironia também dos jornalistas. Era uma ironia dos jornais. A imprensa estava toda... Eu não podia falar sobre nada. Claro, Estava claro. todo mundo perseguido. Foi aí onde o Padre Henrique morreu e montaram o corpo dele. É justamente na época
da perna cabeluda. Essa Então é uma era uma ironia. Isso é maravilhoso. Uma ironia. Eu não sou recifense, tenho muita curiosidade, porque todo mundo já ouviu falar no mito da perna cabeluda. Eu sei o que é o mito da perna cabeluda. É uma perna cabeluda que vinha para tudo que era errado, ela atacava. Era a perna cabeluda. E dava pernada. Então tem aquela história da Praça 13 de Maio, que acontecia tudo. Tudo acontecia na Praça 13 de Maio. Dentro de um amplo espectro de possibilidades, tudo acontecia na Praça 13 de Maio. E aí, de repente, aparecia a perna cabeluda. Teve um casal que estava namorando, quando viu, eita, era a perna cabeluda, corre! E a perna dava pernada em todo canto. Mas a loucura é porque no outro dia saía na resenha policial. Isso é Não era sensacional, gente. uma brincadeira, assim, novamente Era foi matéria. vista a perna A perna cabeluda cabeluda foi atacou vista. fulano de tal. Os registros da perna Isso cabeluda. é maravilhoso. É muito incrível, né? Então, a perna cabeluda é lindo, como o Kleber retratou, porque foi aquilo ali mesmo. Agora, Lenine, você viaja e o mar tem em algum momento é uma escolha sua. Eu quero ir para um lugar X por causa do mar. Na verdade, eu quero ir no lugar Y por causa das plantas. Agora, o isso eu já mar, sei. eu estou sempre com o meu pé de pato. Eu gosto de pegar jacaré. Olha isso. E tenho que salgar o meu corpo onde eu estiver, cara. For o litoral, eu vou cair para salgar o corpo. Tá sempre uma máscara, um snorkel e tá sempre meu pé de pato, que é aquele pé de pato pequeno para ter torque para você pegar a onda. Serve múltiplas funções. Múltiplas Você vai usar ele coisas, para mergulhar justamente. e para pegar jacaré. Aí, onde chegar, eu vou, com certeza, se for no litoral. Mas também onde eu chego, eu quero saber do endemismo do lugar, quais as plantas que tem ali. aí eu também tenho esse paralelo. Ele tem um orquidário que é uma coisa extraordinária. Não, os caras da plateia antiga já sabem tudo isso. Tem um monte de plateia nova ouvindo a gente. Mas ninguém aguenta mais isso, eu só falo isso. Porque virou uma... Mas isso é assim, um pouco falando das suas carreiras, assim, dessa conexão. A sua carreira, o seu primeiro disco, o Olho de Peixe, né? Ele já tinha esse nome, né? Assim, o segundo, na verdade. É o segundo disco, o Olho de Peixe. E depois você teve algumas obras, assim, em todos os seus discos, em algum momento você está falando sobre natureza, inevitavelmente, né? e muito sobre o oceano, assim. E na Pressão você tem uma música que eu amo, que é A Rede, que começa com nenhum aquário é maior do que o mar, né? Não, é legal você ter lembrado do Olho de Peixe, porque eu só vim descobrir isso muito tempo depois. A totalidade das canções compreendidas ali falam sobre o mar. Ou se não, o mar aparece de alguma maneira. E isso não foi intencional. Agora, o que sempre foi intencional é chegar perto do Dorival. Isso serve, porque para mim ele é o maior de todos. Assim, não existe nada parecido com o que esse sujeito fez, cara. Ele botou... Porque, para quem... Eu toco o mesmo instrumento que ele tocava, né? E ele tinha uma coisa de cordas soltas. Ele inventou uma série de acordes que não existem. E que só ouvir esse Dorival. Tudo dele era meio diferente, cara. Os acordes, todos os acordes tinham muita corda solta, soando. E era sempre tríades. Ele não botava muito intervalo nas coisas. Tinha umas peculiaridades de uma simplicidade complexa, mas de uma complexidade tão grande que você acha realmente que é simples daquele jeito como você ouve. E basta você ter a ousadia de querer tocar como ele tocava e cantar como ele cantava, sem a necessidade do ritmo. O ritmo era como o mar para ele, é ele que impõe. A maré é uma série, o mar... As ondas são uma série de ondas, depois tem uma calmaria, tem um tempo diferente entre uma onda e outra. E ele fazia isso na música. As canções dele, sabe? A jangada saiu pro Chico. E parece uma coisa orgânica, né? Aquilo parece orgânico, Ele dá saindo uma dele ramentada mesmo. que não existe. É de uma não sei, Genialidade. cara. É muito gênio, cara.
realmente eu acho Dorival. Então ele foi uma referência Que te aproximou do mar. não só me aproximou do mar, porque eu me lembro quando a gente se mudou. Papai tinha uma história de a gente ouvir música aos domingos, para ele era a missa que valia. Então a gente, até os 8 anos, tinha que ir com mamãe na missa, mas a partir dos 8 anos a gente podia ficar com o papai ouvindo música. Que valia a mesma coisa, espiritualmente. Para ele é a mesma coisa espiritualmente. E eu me lembro o impacto que foi quando eu vi o Canções Praeiras. Aquilo me botou no outro lugar da percepção do sentimento. E aquilo ficou, e eu tenho esse disco até hoje, porque eu pedi para ele me ajudar a escrever. Eu não escrevia tão bem, mas pedi para ele, papai, você me dá esse disco, então deixa eu assinar aqui que é meu disco. Então eu tenho esse disco. E continua sendo uma coisa que eu recorro, eventualmente, para ouvir. E ainda é aquele médio play, que eu ainda tenho vinil, né? Eu nunca me desfiz dos meus vinis, não. Mas é aquele médio play ainda, sabe? Com 3 ou 4 faixas de cada lado. Maravilhoso. Mas o quanto assim, porque acabou que você, como sociedade civil, como pessoa física, também você acabou se envolvendo muito em projetos, né? Como o Projeto Tamar, com outros projetos. Então, o quanto hoje em dia, na sua produção cultural, você é influenciado naturalmente pelo ambiente, pela natureza, pelo oceano, ou quanto você se sente até com uma responsabilidade de ter isso na sua obra? É uma mescla das duas coisas que você falou, mas tem também uma conspiração a favor. Por exemplo, como você bem lembrou, eu sou conselheiro do Tamar, grande amigo deles. Mas César, um dos 7 que fundaram o Tamar, é meu amigo de infância, mas de infância em frente à Piedade Candeias, em Jaboatão, tem uma bancada de coral que fica a menos de 1 quilômetro da costa e que poucas pessoas tinham coragem de ir, porque você tem que saber da maré, tem que sair quando ela está secando, ela cheia secando para você chegar mais rápido na bancada, ficar o tempo da virada da maré e voltar com ela. Você não volta quase 1 quilômetro. Nossa. E César era meu parceiro de aventura nessa, que ninguém tinha coragem de ir, eu e ele. Uma cordinha, os bicheiros, um arpão, tudo de mão. Polvo. Tudo de mão, polvo, guajá, peixe também, porque ali como ele ficava, essa bancada, na maré 00, você ficava com 1 metro d'água. E uma bancada gigante de coral. Então, assim, ninguém tinha coragem. César, que é meu amigo, que eu só fui descobrir depois de conhecer Gui Marcovaldi, que é um dos fundadores do Tamar, eu disse, César é tu? Ele disse, Lenine. Eu sabia que era você, mas você não sabia que era eu? Eu digo, não, cara. Então, teve essa conspiração. Teve o fato de, como eu me senti sempre meio repórter, fazendo música, eu sempre me senti um pouco jornalista. Sempre me senti. Essa era uma equação, quer dizer, a ecologia, porque naquela época se falava mais de ecologia. É verdade. Sempre foi um tema, sempre foi um foco, sempre foi uma coisa que me mobilizou muito. Então, se você gosta disso, está empenhado nisso, você encontra as pessoas que estão espalhadas pelo mundo, claro, que fazem a mesma coisa. É sintonia, cara. Acredito muito que isso se conecta com as coisas que fazem Agora, sentido. curioso porque Lenine teve essa proximidade com o Dorival, né? Por conta da música e tal. E eu, como sou jornalista e escrevo, minha proximidade do mar era através do Mar Morto com Jorge Amado. Sim. Jorge Amado foi quem me trouxe a fantasia, a viagem pelo mar, né? Então, os primeiros livros da minha vida eram os livros que falavam do mar da Bahia, das viagens. Então, o mar, para mim, sempre teve no meu imaginário. É bonito isso, porque eu estava lembrando aqui, falei, de onde veio o mar na minha vida intelectual? Do Jorge Amado. Mas o Jorge escreveu Dorival. Claro. Assim como Dorival. Exato, tudo Jorge, exatamente. É todo mundo ali, farinha do mesmo saco. Exatamente, com Na Caribe, verdade, então, gota da mesma água. E aí uma pergunta, quando você falou uma coisa muito interessante, né, que ler Jorge Amado te trouxe essa conexão com o mar, e o mar se tornou uma imagem. Só que no passar do tempo na sua carreira, a gente vê
E a gente até participou disso, foi muito interessante você falar, porque eu me lembro muito de quando, acho que você até falou no ar disso, eu não falo mais ataque de tubarão, eu falo incidentes com tubarão. Eu me lembro disso, isso foi muito legal. Exatamente. E parece Letramento. que num determinado momento o mar deixou de ser uma figura de fundo e passou a ser um assunto. Um tema. Um Um tema. total. Pra gente é muito importante. E sempre que a gente pode, eu pelo menos, sempre que tenho a possibilidade de exercer um mínimo de influência para que a gente consiga botar matérias e assuntos ligados à proteção do mar, à importância do mar, a força que isso tem. Porque é isso que o Lenine diz, a gente fica falando, tudo bem, nada, a Amazônia tem um valor imenso. Mas, gente, olha só, se tiver problema com os oceanos, a gente Está está... vendo? Já- A desregulação Os corais, climática o do calor, mundo atual, ela é... os corais estão morrendo, isso é uma oceano. loucura. É o Eu primeiro lembro ponto de não muito retorno. eu me lembro, É o primeiro ponto de não retorno, eu é me isso lembro que me muito preocupa. você falando como o foco da sua atenção é o oceano, diferentemente de uma Amazônia, que é um território que está dentro do Brasil, grande parte dele, você não pode regionalizar o oceano. Claro. Você não pode, não existe. Tem as 200 milhas, tem aquela história toda, mas É não planetário, muda. né? Assim, a culpa é de todo mundo, não é só. E é muito difícil sensibilizar. Assim, no mar tem uma questão que eu acho que ninguém se depara até hoje, que é a questão da pesca industrial, cara. Isso Pra que eu ia mim, perguntar, tem uma área dos oceanos que as pessoas acham que não é de ninguém? Não, Toda. tinha. De verdade. Calma, toda tem, ela. tem. A várias gente está coisas. começando a, de repente, isso, caminhar descobrir. para um caminho, talvez, quem sabe, no futuro, que isso Perfeito. comece a mudar. Mas hoje, 70% do oceano não tem dono. Não, até que agora existe uma... Agora tem o primeiro tratado tratado, publicado, colocado é. em pauta dia 17 de janeiro, que traz... É um tratado histórico, que foi um debate de mais de 20 anos na ONU para fazer com que isso seja... Só que o que acontece é que a ONU, enquanto instituição, e a gente vive um momento bem crítico para falar sobre isso agora, né? Mas enquanto instituição, a ONU ela é um órgão que ajuda através... Vamos fazer esse tratado aqui? Coloca em prática aí. Só que isso É um instituto trabalho. planetário, É pô. um instituto planetário Eu acho que sem isso poder de define polícia, tudo. né? Lógico. Exato. cara. Deveria ter. Deveria. Mas na prática, assim, até isso é uma coisa também recente e só, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, isso passou a ser incluído nos livros de geografia, por exemplo, que é a área que são 100 milhas náuticas. Não, né? eram 200 milhas, 200 mas milhas. e agora, desde 86, num outro tratado da ONU, é a primeira grande aumento territorial, e vamos usar essa palavra, dos países sem um tiro ser disparado, porque passaram as plataformas continentais serem aceitas como área do país. Então, Aí o mas Brasil de qualquer ganhou maneira, uma área gigantesca. o que é assim? Mapa tem, muito diferente. sei lá, vamos chutar. É, são 200 milhas, mas não são quando mais. eu Eram estudava- 200 milhas eu da, sei, da mas praia. Quando eu era do colégio, eram Eram 200 milhas. Então, É. mas mesmo a gente nunca representou o mapa do Nunca. Brasil colocando isso como território do Brasil. E essa Amazônia Azul, que foi o apelido dado para poder ter essa conexão mais imediata, já que a Amazônia já está bem vendida. É isso, vamos precisamos aproveitar. ainda, mas aproveitando. Isso passou a ser incluído para a gente livro do estudar MEC, no livro do MEC. Você olhar o mapa do Brasil e falar assim, é esse território aqui com esse pedação aqui, que é quase metade do nosso território. E é território brasileiro. Aí, para além dessas X milhas náuticas e das plataformas continentais, tem uma área que era, de fato, completamente desprotegida. Terra de ninguém. Eram águas internacionais, Isso. sem uma legislação, era o caos mesmo. Que aí a pesca industrial, Mineração, pesca industrial. aí é tipo assim, é como se a gente tivesse, a gente até sempre fala, né, que é essa grande dificuldade. Quando você mostra uma imagem de uns tratores com umas correntes arrastando Árvores. aí destruindo árvore ou pegando fogo, você sofre. Hoje em dia as pessoas já sofrem por isso, né? Mas você não vê isso, Você os não barcos, mar. os barcos pesqueiros. E quem que são os são- grandes predadores do mar? Cada São os nação, japoneses? cada Não, todas as nação, nações. Cada nação. Tem seus Se não predadores. tiver, vai ter que ter
os seus barcos hoje são fábricas. São Ele não fábricas. precisa encostar. Ele só encosta no cais quando já vai descarregar tudo já embalado. já- Você não vê o que acontece. É beneficiado no Você mar. não Essa palavra vê acho o ruim que que deve ser acontece. aplicada, né? Tá Beneficiado. certo. Na verdade, triturado, Essa é beneficiado. uma questão que remonta sempre àquela história daquela foto do canudinho no respirador da tartaruga. E aquilo estigmatizou o canudinho. Sou contra o canudinho também. Mas, porra, Mas o cara, canudinho não é o vilão. o canudinho nunca foi um vilão na história. E o fato de tudo acontecer longe da vista de todo mundo, que são essas fábricas, Isso é a verdade. gente não sabe É isso. dessa malha. Rapaz, tem redes com quilômetros. São Isso é um assunto- quilômetros de redes. É um assunto interessantíssimo. Até essa semana eu comecei a trabalhar e falar sobre isso, porque me veio uma notícia que me causou uma estranheza muito grande. Eu fui pesquisar, ver se isso era um fato. Eu, pesquisando e achando fontes relativamente confiáveis, descobri que a gente, no Rio Grande do Sul, teve 49 surfistas mortos desde 1980, enrolados em Que rede de isso? pesca. Você já tinha escutado falar nisso? Não, nunca. Sabe quantas pessoas morreram em Pernambuco atacadas por tubarão? Eu sei, 26. E você tem 49 presos em rede de pesca. E você já tinha escutado falar? Nunca. Recife, Gente, o mundo inteiro É verdade, sabe que é verdade. um lugar onde você tem que tomar precauções ao entrar na água. Você precisa saber, olhar, pensar no horário, ver a maré. Sim. Nunca ninguém me falou que Eu sou também não surfista, sabia. que se eu fosse surfar no Rio Grande do Sul, eu precisava prestar atenção. em E rede. lá a água é bem mais É mais escura, escura, as correntezas, tem uma série de... E não é só lá. Que é coisa Em do 2022 morreu aqui, no Rio de Janeiro, um cara enrolado, surfista. E estamos falando só de surfista, pescadores, a quantidade de As gente. ilhas Isso fantasmas, é lixo. cara. Rede de Isso, pesca, as ilhas lixo. fantasmas. Segundo a UNEP, né, que é a Preservação Ambiental da ONU, né, o organismo de preservação, é o tipo de poluição plástica mais letal do oceano. Porque além de matar gente, mata toneladas de Claro. animais. E o problema da E rede... vira um ecossistema, um Necroecossistema. Exatamente, porque ele vai matando, Matando e vai atraindo. Isso, você sente o cheiro distante. E a questão é que quanto ela está sendo usada para o propósito de alimentar a população, e a gente não vamos nem entrar nessa história, industrial, está acabando com o fundo, está arrastando o fundo inteiro. Tá, é horrível, mas não é o momento de discutir isso. Mas e depois? E quando ela perde? Fica presa no fundo e não recupera, Claro, deixando uma claro. comunidade pesqueira Isso. que não tem Claro. condição nenhuma. A gente visitou isso, né? As comunidades pesqueiras aqui da Baía da Ilha Grande recebem toneladas de rede de pesca que não tem o que fazer Isso. com a rede de pesca. O cara conserta e fica lá largado, porque não tem como sair de lá, a chuva vem, leva para o mar de novo e... A gente até, que a gente, eu já te dei, a gente até no final fala sobre isso, mas a gente tem aqui, a Leilane é uma compradora, quanto mais. Eu dei presente ela dá de presente Natal. de De E pulseirinha. ótimo. porque são alguns projetos que existem, esse projeto aqui que a gente faz junto com a Marulli, que é exatamente isso, para retirar essas redes, toneladas de redes de E mais do pesca. que retirar, trazer isso para a luz, a gente vê. Precisa ser visto. Eu acho sabe que essa que- coisa da imagem é muito importante, porque é isso, a imagem sensibiliza. Porque a gente fala e as pessoas dizem, não sei se é bem assim. Mas Eu aí vem acho o que tubarão tem- que pegou Aí, o cara e quando- jogou... aí tem uma sangreira, aí Eu tem acho- não sei o quê, aí pronto, aí Eu assusta. acho que tem esse culto da dor, do sofrimento, que isso é que é pauta em qualquer jornal, Infelizmente, em qualquer mas é. na história. Eu tive a oportunidade, de alguns anos atrás, 12 ou 13 anos atrás, eu fiz um projeto que era encontros socioambientais em torno do Brasil todo. O que a gente fazia? Escolhia nunca capital, era sempre num lugar mais invisível, e encontravam projetos de inclusão, projetos de recuperação, projetos. Cara, a quantidade de pessoas entregues a esse caminho coletivo, eu fiquei realmente muito impactado com o número de pessoas e o quanto isso é oculto, o quanto isso é obscuro.
numa mesma roda, a gente conversando. Um tinha resolvido a questão da fossa, a fossa orgânica, com caco de telha e bananeira, e resolveu isso. Mas o cara ao lado que fazia a horta circular com as galinhas dentro para poder pegar Esterco. era junto, mas uma não conhecia o trabalho do outro, da sacada do outro, sinergia do muito salto grande. do outro. A quantidade de brasileiros fazendo, se entregando em projetos de recuperação, de melhoria do ser humano e do planeta. Em última análise é isso. Eu fiquei realmente encantado. E até hoje eu sofro com isso. Por isso que esses temas todos me comovem e são motivo das minhas músicas, porque precisa jogar luz nessas pessoas, precisa jogar luz nesses projetos, precisa se comentar isso como se fosse um tubarão atacando alguém. E isso ser furo. Então, e eu acho que a gente sempre usa também faz essa analogia, obviamente uma provocação, que construção de cultura requer investimento também. Sim. Né? Ou seja, porque eu sempre brinco assim, se eu chegasse hoje, você nunca ouviu falar de futebol, nenhum de nós nunca ouviu falar, não existe esse esporte de futebol. Eu chegasse aqui e falasse, tive uma ideia genial. Botar 10 caras de um lado, 10 bolas, uma bola e vão chutar para tentar botar dentro de um gol e a maioria das vezes vai terminar 0-0, vai passar 90 minutos, não vai acontecer nada. Eu falo assim, que bosta, que ideia horrorosa. Não vai dar certo. Eu ia dizer assim, ó, teve um povo antigo aí que fizeram isso. Agora morria no final. Era com cabeça. Morria todo mundo no final. Mas, ou seja, isso assim, esse investimento em construção de cultura também, né? Ou seja, por isso que também se fala tanto sobre... E você vê, né? A gente debate tanto loucuras aqui sobre investimentos públicos de formação de cultura do cinema, da música, do teatro, etc, né? E a gente sabe o quanto os Estados Unidos, para a gente falar de um dos países, a cultura é um fator, negócio. um fator de dominação até, né? Eles usam... Eu sempre achei uma que política de cultura é uma Estado. questão de Estado. É uma viu? questão de Estado. A inteligência de uma nação, a cultura devia estar aí. E a gente foi bombardeado por um fascismo tropicalzinho de merda que banalizou as coisas e botou numa discussão muito esquisita de lei para todo mundo falar, lei Rouanet, armador. Que porra é essa? Perdão pelo porra, mas é porque a gente fica tão chocado até que ponto chegou a percepção das pessoas, a não valorização da educação, cara. Cultura é educação, cara. Mas no caso específico que eu quero alertar é uma coisa que é mundial, que eu acho que aí é nossa enquanto humanidade, que é a nossa ideia de desenvolvimento, porque tem a ver com isso que você falou, dos projetos do coletivo, da bananeira, da fossa, não sei o quê. A nossa ideia de desenvolvimento, de dar certo, de que o país cresceu, é o prédio, é a devastação, é o cimento, é o aterro, é o alargamento da praia. É o alargamento da praia, é a torre de Balneário Camboriú. Mesmo se for olhar para a China, olhar para qualquer lugar. Isso eu acho que é uma coisa, isso é uma coisa ainda que é da nossa espécie, que eu acho que a gente distanciou muito, por isso que volto a dizer que é proposital até, eu acho, que não se investe em cultura de conservação e cultura de aproximar, porque isso é vida, né? A gente está falando de vida, mas não gera os dinheiros, o consumo, né? Essa noção desse consumo que alimenta uma noção que a gente inventou de desenvolvimentismo, né? Sim. Que é muito errada, né? Assim, que, assim, você vê, a gente está sentindo os efeitos disso. Na verdade, ela é mais do que errada, ela é louca, porque a gente pensar, e tem uma frase do economista inglês que diz que pensar em crescimento infinito num planeta de recurso finito é coisa de economista ou de louco. Claro, não Só faz pode nenhum ser um dos sentido, dois. Não claro. faz nenhum sentido. A gente continuar crescendo a população e cada um tendo que consumir mais. É por isso que a gente precisa ir para Marte. Aí tem que ir para Marte. Traz alguma coisa de lá. Porque... E o planeta fazendo vista grossa para o combustível fóssil. Sim. Cara, não tem mais volta a isso. Então tem que
Sim. acabar. E ninguém está fazendo nada por Não, isso. mas Tá sempre ainda um vai esperando demorar. que o outro faça para que possa Justamente, ser melhor. justamente. Não, agora perfurando uma bancada de coral que nem dá se mais, conhece. é. Que nem se conhece direito, porque ali na Foz a água é muito barrenta, cheia de nutrientes. É difícil de você estudar, né? E a dinâmica hídrica lá é complicadíssima com eventuais acidentes. E já Olha quem aconteceu fez aqui, ó. semana. Aí, ó. Ah, Morena. A maré bocuda, da boca Olha, torta. Diz que ela vem de vez em quando Mas passear. ela vem de rolé, assim, né? Ela vem passear Ela no meio vem de do. rolé. Ela vem no meio do negócio. Maravilhoso. Um cangulo ali. Mas Rapaz, aí isso quando a aqui gente é fala, voltando em desenvolvimento, e vamos trazer o dinheiro, e você convence as pessoas de que esse formato é o formato vencedor, que a gente tem que trazer dinheiro, desenvolvimento para você ter mais, para você construir mais, para você fazer, para você andar, desenvolver, gera um fascínio que é difícil até de hoje a gente lutar contra. Porque o Rodrigo estava falando, tudo que se prega muito o conservar, você se distancia do vender. E aí fica difícil. Porque é a cultura do mais, tem que ter mais. E no momento, mais. e no momento E quando você em que- conserva, você não tem mais, você tem, você garante Eu até brinco, aquilo, porque né? essa ideia de desenvolvimento sustentável, para mim, ela é uma retórica inexistente. A gente tem que ter um Encolhimento. encolhimento sustentável, porque é isso, a gente não vai piorar, a gente não quer que piore o que a gente, né, as condições de vida, porque a gente ainda tem, claro. Quando a gente teve uma vez que a gente até foi falar sobre isso com o Túlio Gadelha, Sim. a gente foi questionar um monte de coisa, não, porque o Brasil, a lei, não sei o que, ele falou assim, eu concordo com tudo, só que a gente está falando num país que a gente ainda está lutando contra o trabalho escravo. Isso. É isso. Então, Esse é que é o problema. A gente ainda está falando de um país que não tem saneamento É isso. básico. Porque também se investe na orla de isso. Camboriú É e não isso. se investe no É saneamento básico porque não aparece. Né? Mas Porque- sabe, aí tem uma história que até vou lembrar, o Rodrigo lembra, a gente escutou uma vez, a gente tentando emplacar o Oceano enquanto pílulas em alguns programas, a gente escutou dizer assim, não, gente, isso não dá ibope. Derruba Mentira, a audiência é? do programa. Derruba a audiência. O quê? O povo- mar? O quê que não dá? Não, mas é uma Conservadorismo. O tema, a sustentabilidade. Sustentabilidade, derruba a audiência, não vale a pena. E aí, sempre me volta essa pergunta de qual é a nossa, e vou me incluir nessa história, a nossa responsabilidade enquanto esse espaço. Verdade, tenho certeza que é capaz de derrubar a audiência de fato. Mas e qual é a responsabilidade de quem gera conteúdo, de quem transmite conteúdo? Não é criar a oportunidade para transformar isso em algo que Então, gere exatamente. interesse. E eu iria mais dizer assim, que audiência. Não, Não, e hoje em Porque dia hoje você mudou você tem uma tudo, diversidade de tal tão grande. maneira. Você não está falando só de TV Globo, você não está falando só de TV aberta. Você não está falando nem só de tem TV. nem só de Justamente, TV, nem TV, exato. nem rádio. Nem tem TV, né? Quer dizer, as pessoas vão no digital. Eu acho que teve todas essas Eu acho que tem mudanças. muito O que não espaço. mudou é esse imperialismo brutal que está ruindo, que a gente está vendo acontecer, minha gente. Nossa, Desesperador. Falo dele Desesperador, todo dia. porque isso gera uma... E o capital, acima de tudo. Eles vão até o... Não, e o onde- negócio deles é eles petróleo e vão. carvão. Eles vão. Eles querem. De alguma maneira vão. Agora, por outro lado, também você vê um país como a China querendo industrializar os em progresso, entrando numa parceria completamente diferente, discutindo de outra maneira, você vê os carros elétricos, chegando numa condição bem diferente, né? Sim, mas ainda assim na mesma lógica, pelo menos como eu vejo. Vender mais carros elétricos porque a gente não conseguiu achar o espaço para fazer isso com carro a combustão. Perfeito, perfeito. Mas de fato, pelo menos é um... Mas, vamos ser honestos. Quer dizer, chega dando um aval, né? Assim, não, você vai ser dependente meu o resto da sua vida como país, e é isso aí. E estou te cobrando tanto e fica bem, porque você me deve. Essa é as regras, né? E quando chega um outro país dizendo, não, vamos ser parceiro aqui, tu vende tudo para mim, agora eu industrializo, é teu. Agora, a tua produção, durante esse tempo aqui, Vai ficar aqui, você leva para um outro lugar, né? Então, eu acho que da mesma maneira que eu vejo esse afunilamento de futuro possível para esse modelo Mas você de é economia. otimista?
Eu continuo sendo, porque eu acredito no ser humano. Num cara. esforço supremo, Eu mas acredito no ser humano. seguimos. Eu não vou nem Acredita botar no no ser- É Supremo. você acredita no ser humano? É você, É você. que acredita. Eu acredito que se eu perder isso, cara, eu perco o estopim, a centelha do que me faz ser o que eu sou, cara. Se eu não tiver isso como chama para me levar para longe, eu vou Eu fazer faço a mesma por quê e pra pergunta, quem? Leilane. Desculpa, Você só te acredita no ser humano? eu vou te falar, eu acho que uma iniciativa de Deus que não deu certo. Acho que ele vai derrubar tudo e vai desistir. Eu não vejo. Eu gostaria muito de acreditar que a gente. Porque a gente tem dois grupos, né? Eu até brinco com os meus netos. Tem os do bem e os do mal. Né? A gente tem isso. Porque ao mesmo tempo que a gente tem os imperialistas e tem esse povo querendo fazer orla de Camboriú, você tem, como nunca tivemos antes, grupos de pessoas que estão buscando esses outros caminhos, esses outros projetos. Somos mais numerosos. Sim, mas acho que a gente tem muitos. Na ciência, até organizadamente, né? E Mas não esses significa grupos, nada, eu infelizmente adoraria acreditar que os do bem estão vencendo, mas eu não sei se porque eu trabalho só com notícia ruim, mas a sensação que eu tenho é que os do mal estão vencendo. É que eu acho que a gente não é que mais não vai numeroso, mas acabar. eles são mais poderosos. Eu acho que na verdade, é uma cúpula, É uma um modelo startup, de eu brinco economia, que é uma tudo startup funcionando a serviço dessa conjunção de coisas. Então, Eu Ninguém fico quer mudar brincando nada. que A impressão que eu tenho a é humanidade essa. é uma startup que não deu certo. Deus criou ali uma startup. Mas eu e acho falou, mas é que cara, a gente, vamos mas ter a que gente é condicionado. Assim, porque que eu tenho uma tendência, eu sou bem ambíguo disso também. Eu que trabalhei muitos anos também fazendo o Que Mundo é Esse, viajando para lugares muito diferentes da Coreia do Norte, o Irã, o Japão, a Ucrânia, não sei o quê. Então eu vi muitas culturas muito diferentes mesmo, e muitos modelos até de governança diferentes. E quando você vai conversar com as pessoas querem as mesmas coisas. Assim, Claro. Essencialmente, o ser humano, ele é ser humano. E ele é um ser coletivo, por natureza, né? O sistema é que vai nos fazendo se deseducando. Tanto é que aquela Mas eu história acho que isso é um bug de software. A gente Então, veio tanto é com um bug de software que diz pra gente assim, Não, tanto é que quando é o sistema criança- é o que te rege. Mas tanto é que Tem- quando é bebê, quando é uma criança, a criança não vê, não vê o que é negro, que é japonês, o que não sei o que. Não, faz O problema é quando vai querer. a gente tem um sistema que nos leva para esse lugar. E eu ia citar uma frase que o Tomé E a usa. gente tem que se adaptar. Sim, porque acaba Por sendo isso, o jeito de sobreviver. Você é reflexo disso tudo. é. Então, Você acaba se encaixando e nem sempre você, não que você vire do mal, mas você vai abrindo algumas concessões Claro, aqui, Uhum. outra ali, outra acolá. Isso é E aí- aceitável. É. Isso dá. E aí, aí essa coisa dói, entendeu? Não, são as coisas que são estruturais, né? Quando a gente fala de machismo estrutural, fala de racismo estrutural, tem esse individualismo estrutural, claro. tem esse... Tem coisas que, assim, ele é... Cada um tem seu limite, né? Eu tenho essa coisa do meu limite, é muito claro pra mim. Até onde eu topo. Depois dali, não topo, não. Não mas é... o limite é você que impõe. né? Pois é. Mas tem gente que tem um limite. Né? Que aí, ou não tem limite, digamos assim, e aí topa tudo, né? Esse aqui é o problema. Eu ia contar só uma coisa que o Tomé sempre fala, que eu acho legal, que tem a ver com isso que a gente está falando, que nossa tendência, sempre quando a gente vai falar uma coisa assim... edificante, a gente fala assim, não, eu estou trabalhando, não sei o que, para deixar um mundo melhor para os meus filhos, né? Tem essa coisa de uma coisa. E eu também falo assim, individualista não, isso, eu né? quero deixar um filho, quero fazer isso aí. um filho melhor melhor pro para mundo. este mundo. É né? O meu pai falava isso. Ai, que bonito. Quando ele dizia assim, que tipo de filho você está deixando no mundo é muito mais interessante de que mundo você está vai deixando deixar para o pro seu filho. filho. É do isso. egoísmo, Ai. é do egoísmo estrutural pensar no mundo pro meu filho. Não, exatamente. É o filho que vai... As estruturais, A né? gente somos seres... E que esse que é a coisa mais difícil de a gente entender, que a gente sempre fala, né? Assim, a nossa interdependência com cada ser que está aqui, cada micróbiozinho que existe no mundo, a nossa...
né, você fez um dos seus trabalhos, chama Carbono, né, Isso. que fala desse componente tão essencial, né, da vida. Então, ou seja, a gente é independente, né? A gente está nesse formato que estamos aqui, né, com esse formato físico, mas, cara, a gente já foi, a gente é a mesma coisa que a pedra, a gente é a mesma coisa que... Como diz o Glazer, a gente é estrela, A gente né? é poeira cósmica. A gente é estrela, a gente é poeira Mas cósmica. antes passamos por isso aqui. Exatamente. Viemos todos Viemos dali. dali. Aliás, tem uma parte assim do inteligência científica aí que fala disso. Quando a vida compreendeu uma maneira de levar o oceano para fora, nem que seja dentro dela, ele conseguiu sair do mar. A vida só sai do mar quando conseguiu uma maneira de levar o mar dentro. E bonito isso, porque se você pensar na gravidez, a gente trabalha, a gente gera filho com um oceano. A gente tem o nosso oceano. As nossas primeiras experiências auditivas, táteis, são dentro d'água. É isso. Sim. Né? Os primeiros sons que a gente escuta através... E com esse mesmo... você tá debaixo Exatamente. d'água. Exatamente. A nossa relação com tanto é que tem vários estudos que falam disso, que de fato esse bem-estar que qualquer pessoa sente, claro, numa condição de Biofilia, né? de estar dentro d'água. Vocês ele é que só- lidam É com por o mar. isso mesmo, deixa eu só reiterar aqui, porque eu acho que eu fui o único que disse, eu acredito no ser humano, vocês cada um disse... eu não desacredito. Não, admiração profunda. Não, assim, meu pai me falava umas coisas muito incríveis. Uma das coisas que mais me marcou é ele ressaltando que uma das maiores invenções do ser humano é a tecnologia do afeto. E ele dizia que Adorei seu afeto... pai. Afeto, você tem que cultuar. É uma cultura. Você Mas tem que é. cuidar. Mas é. Você tem que exercitar. Então é por essa condição do ser humano é que eu ponho fé nesse bicho. Eu também. Eu ponho fé nesse bicho porque ele é capaz mesmo. A gente tem alguns saltos tão incríveis de percepção de como a gente entende o mundo hoje em dia. As coisas a gente foi distanciando Deus de tudo que era perto da gente, né? Deus foi ficando distante. Aí tem uma maneira que dizer, não, Deus está dentro. O micro é igual ao macro, a coisa orbital. Tudo tem uma conspiração por causa da percepção do ser humano. Então, eu acredito na capacidade do ser humano. Minha visão, que me faz acreditar, tem a ver com uma visão mais que é essa dessa complexidade. Porque a gente também tem uma mania de a gente achar que a gente sempre fala disso, né? Existe nós, seres humanos, e eles, natureza, né? É uma outra coisa, né? Os seres humanos é uma coisa e a natureza é outra, né? A gente, quando se entende como natureza, como seres Conectados e interdependentes da natureza, é onde eu falo assim, nossa, isso dá certo, né? Assim, eu acho que... E é um exercício isso, né? É, Porque eu isso acho que é um é exercício. Eu acho que E é um cultivo, né? Você tem que um cultivar cultivo. isso. Mas eu acho que assim, depois disso tudo, isso, na verdade, vai virar visceral em algum momento, porque não nos cabe essa opção. É verdade. A Tem gente uma não existe frase, sem a natureza. Tem uma frase que ela é filósofa e economista francesa, eu não vou me lembrar do nome dela, mas enfim, eu amo que ela fala assim, ela fala que é muito triste que o capitalismo não ligue nada para a natureza. E é perigoso isso. Mas é muito mais perigoso que a natureza não liga nada para o capitalismo. Aí, Tudo nesse volta nesse lugar, sentido, que eu acho que assim, a vai... natureza pode espreguiçar-se, nos tirar da história do planeta. Isso. Sim, e a vida vai continuar. gente. Mas Nós é isso. não vamos acabar acho com o que é planeta. isso. Acordem, humanos, a gente não tem esse... Não vamos acabar com o planeta, a gente não vai destruir o oceano, a gente não vai. O que pode fazer é que a gente consiga destruir a nossa... Já aconteceram 5 outros, né? Extermínio geral exato. do planeta. Quase, Gerais. Quase, porque restou um pouquinho. E É sempre curioso, se refaz, é curioso né? você pensar que o tubarão Ele tá aí, né? Então, Ele ficou, né? voltou. O tubarão é anterior às primeiras espécies de
plantas de samambaia. Sim, sim, sim. Já existia tubarão quando não existia uma samambaia. Que era Quando não tinha terra. Quando não tinha Quando não tinha vida terra. na A vida era oceânica. Quando não tinha terra. Já existia tubarão. Falando em vida oceânica, porque assim, a vida oceânica aqui do aquário, ela tem horários limitados. A vida oceânica do aquário diz assim, até às 9 vocês falem. Depois disso, filho, você pode estar falando da parte mais legal que, ó, acabou. Aí a gente E é tem difícil, perguntas. porque a gente tá falando sobre Eles tudo, eu botaram, aqui eles no canto botaram do a gente olho. de lado. Eles botaram a gente de ladinho, senão ninguém ia falar nada. Só de canto de olho. Só né? namorando. Mas aí é que vem aquelas perguntas, né? Que tem uma parte da nossa estrutura, porque tem uma estrutura esse nosso podcast, que a gente faz perguntas que são pra gente entender melhor a relação de todo mundo com o mar. Então a primeira pergunta eu vou fazer eu, que eu acho que é sempre mais divertido. Se você, Lenine, depois Leilani, Lelê, Tá. fosse um animal marinho, qual animal você seria e por quê? Ah, rapaz, qualquer molusco daquele eu topava. Bivalve amarradão lá. E não tem coluna vertebral. não Nada tem que me incomode, né? Nada que me incomode. Quando tem uma frestinha aqui, dá pra passar. Gente, olha só, 50 anos recém-feitos, não ter Eu coluna acho. vertebral é algo que me Pô, encantou cara, agora. bicho. Tô contigo, me adiciona, adorei essa. Eu também Qualquer coisa que não tenha dor de... coluna. Tem a vértebra. Me veio agora essa sensação de não ter coluna, eu quero. Ninguém nunca falou isso. E realmente tá virando, a gente tem que começar a ranquear. Molusco é uma boa opção. Muito bom, muito bom. Leilani, Eu queria ser polvo. que também não tem coluna. Não tem aí, coluna. Eu olha queria aí. ser polvo. Eu acho sensacional. Eu sou cada vez mais encantada com as habilidades. Eu sou louca, eu assisto todos os documentários. Eu adoro. Então viu aquela as história ali? todos. Professora Polvo. Não, o professor Polvo eu vi é. em todos os documentários. O rei dos disfarces. Aí tem um monte, né? E eu fico encantada com as habilidades deles. Sim, tem algumas espécies que elas se camuflam, né? A textura Ela muda. forja outra E espécie. a maleabilidade é tão elegante, Quando né? você Eles vê são nadando, quando você vê elegantes. é tão legal, né? É uma coisa. É um dos animais que eu mais amo ver quando eu tô mergulhando assim, é polvo, porque ele meio vai nadando meio com você você. vê, vai- É incrível, você é vê muito como inteligente, eles é impressionante. Não, eu- quando era... Eu já sei Eu não onde você vou vai falar chegar. Eu não vou falar nisso no momento desse. Eu gosto muito de polvo. Pronto, fala essa parte que deixa entendido nas entrelinhas. Comia muito polvo, é isso que ele queria Não falar. era só comer, não. Eu comia depois. Você pegava o peixe pra faxear de noite e pegar lagosta. A ele era gente isca. pegava o polvo, botava num bicheiro, e pelas colunas de arrecifes que tem, as fileiras de arrecifes, você ia por junto da pedra assim, só com polvo, Pra a atiçar, lagosta, o não guajá, resiste. qualquer crustáceo. Vinha direto. Não resiste. Pula porque sabe que o polvo é vagaroso fora d'água. Ah, claro, se ele estiver fora, ele não Aí se a mexe. gente. E é só pegando assim, porque a lagosta fica pulando, você é fácil de pegar. Olha. Então pegava muito. Agora o problema é quando você estava fazendo isso, você podia perder o polvo. Porque se tivesse uma moré aí embaixo, Aí levava o polvo. levava a metade dele, pelo Gostava. menos. Obrigado, hein, amigo. Que maldade. Mas isso era assim, uma relação. Voltei ao mangue e ao mar, que é uma relação que eu tinha mesmo. Pegar um polvo significava pegar muita lagosta. E se você fosse agora, se você fosse escolher uma das suas canções, ou uma que você já cantou, ou alguma que você não cantou, teria vontade de cantar, mas que representasse bem o oceano, a relação com o oceano? Qualquer uma do Dorival. Qualquer uma do Dorival. A jangada sair, é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Nas ondas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar, fez sua cama de noivo no colo de Iemanjá. Qualquer um do Dorival. Realmente, Dorival. Algodão. E você, Leandro, se você pudesse escolher uma notícia que você fosse dar, assim, que fosse um desejo de algum dia dar uma notícia assim oceânica. Eita. Eu acho que eu gostaria de poder dizer que há um respeito
respeito, uma compreensão e uma preocupação com a importância dessa água. Porque eu acho que não... É essa coisa que a gente diz. O que mais me assombra é essa falta de percepção. É como se o oceano não fizesse parte da vida da gente. E eu acho que a coisa mais importante seria a gente... Porque a gente vai pra praia, a gente tem 8.000 quilômetros de costa, né? Férias é na praia, tudo é no mar. Mas assim, quando você fala da vida no oceano, não, mas isso aí eu não sei não, isso aí não, tá, isso aí eu não quero falar. Então assim, se a gente conseguisse entender o oceano como a gente vem entendendo, todo, floresta, cerrado, né? Todos os outros ecossistemas e todas as coisas que a gente tem, eu acho que seria muito importante se a gente tivesse mais crianças passeando, entendendo o mar, aprendendo a importância disso. Eu adoraria que acabou a destruição de coral. Isso eu também adoraria. Isso é uma coisa que eu adoro. Adoraria poder dar essa boa notícia. Que já está acontecendo agora esse ano. O Brasil assinou um compromisso internacional, o primeiro país do mundo a assinar o compromisso de incluir o currículo azul na educação básica. Olha, não sabia, né? É um processo também nem longo, eu. mas que vai Todas colocar as escolas. todas as escolas Pronto, públicas aí e é o privadas. primeiro passo para minha boa notícia. Que bom isso. Isso Isso é é uma um primeiro notícia passo. incrível, porque você falar sobre mar Porque é no ambiente isso, escolar é faz isso. que você Justamente. entenda, olhe, É tenha isso. curiosidade, você Eu- perceba a importância. Eu sempre percebi. Não é só uma- nome de oceano, entendeu? A gente estuda o nome A gente tem uma dos aptidão. mares. Eu acho que o Brasil tem uma aptidão para ser marinho. Tem uma aptidão para tomar para si essa prioridade que a gente pode dar ao mar. Porque você, quando fala da Austrália, por exemplo, tem uma coisa de um movimento, uma relação com o mar que o planeta todo reconhece, em todos os níveis, né? E eu acho que o Brasil tem isso numa dimensão muito maior, porque o litoral é gigante, tudo bem, Tem não é uma conexão ilha com como o mar interior, com os rios, com o Justamente, mangue. justamente. Então eu acho que a gente tem essa aptidão. A gente pode ser uma grande referência. Uma grande. Já somos, né? É só a gente não já é furar uma- essa não furar essa referência, né? Não, e perder essa oportunidade histórica de exercer esse protagonismo. Que eu acho que isso é uma questão também. Você tem que exercer esse protagonismo. Né? Tá aí Trump querendo fazer uma comissão de paz. Mas aqui é muito ousado, né, rapaz? que- Mais Ele é- ousado ainda que ele é o vitalício. rei ele é vitalício. Caraca, Ele- mas então, essa é Não, a vamos pular esse grande assunto. questão. É, essa melhor. parte aí. Eu gostaria que você desse uma das notícias que eu gostaria de ver você falando, que foi revertido o branqueamento dos corais. Isso, né? Assim, Acabou, que não acabou, tem... que os corais estão Renascendo. renascendo e que a Coloridos. temperatura do oceano se estabilizou, caiu, voltou, porque essa é uma das... já está tido como ponto de não retorno, né? O aquecimento dos oceanos 3 e o anos branqueamento com dos um corais. e-mail. Já é tratado como ponto de não Para retorno. mim, A gente não sabe o impacto. acabou essa indústria pesqueira da maneira como é. Isso é fundamental. Essa seria a maior notícia que eu poderia me dar muita esperança de um futuro possível. Tem muita notícia para dar. Bom, vamos fazer um jornal só de notícias que a gente quer dar. E aqui, A gente vai fazer um jornal de Pô! mês. No ar. Nunca desliga. Agora sim, nunca desliga. 24 dias por semana. mas esse, inclusive, essas notícias e a gente poder compartilhar com pessoas que a gente admira, que nos inspira, que inspira quem está assistindo, é o principal motivo e a nossa missão com esse projeto que a gente está fazendo de bate-papos. Que, como vocês viram, a gente acabou falando de tantos tudo um assuntos variados. Mas não né? falamos de orquídea. Não, falamos um pouquinho. Só passamos. Obrigado, cara. Nós Obrigado. faremos um programa só sobre orquídea. Não, mas, ou seja, foi um prazer incrível aqui. De fato, a gente acabou... Tem 800 assuntos que a gente poderia estar falando. A gente falou de 800 falou de outros. 800. Mas a gente está aqui, inclusive, um parceiro nosso, que é o Aqua Rio, que nos cede esse espaço, esse lugar tão lindo, com tantas boas ações, né? Como o Tomé É já bem falou. importante falar isso, né? Assim, é claro, e a gente nunca nega essa desconforto que é ter animais em cativeiro. É o enquanto confinamento, né? entretenimento, Isso, confinamento, isso, uma isso. exploração humana Isso, de animais. Isso é realmente muito complexo.
Mas a gente vive num estado, eu acredito, enquanto seres viventes, de evolução. Hoje a gente precisa se conectar com o mar. E também Talvez isso como um centro acadêmico. Sim, e é. É. E é um centro de Referência conexão, internacional. Referência internacional, produz muitos projetos acadêmicos, e aqui no Estatuto do Aquarrio, que é um equipamento 100% privado, não tem um real de dinheiro público, mas está no Estatuto do Aquarrio, receber escolas públicas Então, absolutamente de graça. Isso que eu ia dizer, porque uma das coisas que me encanta, eu sou sócia aqui, tá? Eu pago anuidade e tudo. E uma das coisas que me encantam é que sempre que eu venho tem escola, tem criança. Então, dentro dessa possibilidade da gente criar uma maior consciência da importância disso, tem que ter formação de plateia. Né? E a formação de plateia é isso, tem que trazer as crianças. A gente não pode levar as crianças para um passeio de barco das crianças do colégio, mas a gente pode trazer para cá. Mas se a gente trouxer pra cá, quem Entendeu? sabe? A gente não Quem vai sabe vai entregar criando, o programa e falar assim, tem audiência. Audiência Pois sólida. é! E mais do que isso, uma conexão com o divino, cara. Porque não tem quem não venha aqui e não seja seduzido pela quantidade de vida. Tudo bem, tem um confinamento, concordo contigo, isso me incomoda profundamente nos zoológicos, que agora são parques e tudo isso, mas continua o confinamento como uma questão a se debater. Mas não tem quem não veja isso aqui Eu acho que esse mundo... e não se seduza. É e sedutor não... um mundo que não é o nosso, né? Assim, no sentido de que você não respira nele. Você sabe Mas que eu penso acho... ao contrário. É uma sensação de pertencimento. Eu tenho vontade de entrar e nadar com eles. Eu tenho vontade de estar lá. O meu desejo era ficar ali passeando no meio deles. Eu sempre Barra de penso, sereia. Aí, ó, tem ali, tem uma cauda da sereia aqui. Eu sempre Não, me mas lembro mesmo. do momento aqui na... Eu já nadei com Manta Ray, eu acho, é muito bonito. É muito incrível. Vamos falar rapidinho sobre o final. Eu já ia pro final, mas agora fiquei curioso. Qual foi, assim, se você falar o lugar que mais legal que você foi, de dica, o lugar mais legal que você foi de relação Conexão com o mar. Conexão com o mar. E o lugar que você desejaria conhecer que você ainda não conheceu? Que Tahiti foi o lugar mais legal que eu já fui. Assim, você pode botar só snorkel e máscara e você já está se divertindo. Ou você pode botar garrafa e você vai nadar com Manta Ray, você vai... É um mundo que me encanta. O silêncio me encanta quando você está no mergulho e nesse meio que é tudo diferente, né? Adoro. Tahiti é uma coisa que me enlouqueceu verdadeiramente. E o que te enlouquece para o futuro? Vai ser o próximo destino. Galápagos. Eu queria muito ir a Galápagos. No futuro estou contigo. Galápagos, porque o Gui Marcovaldi Bora chamar a já Ana. me chamou muitas vezes para fazer isso, que tem uma condição muito parecida com o lugar que eu já fui, que é o mais encantador, que é o Atol das Rocas. E por causa por parte da fauna local, eles não reconhecem a gente como predador, a gente exerce uma certa sedução por ser um animal tão estranho dentro de um ecossistema tão distante da gente. Eles são muito curiosos. Então o atol eu tive uma das maiores experiências por causa disso, por me achar ali e toda a fauna em volta se perguntando que essa espécie? Que espécie é essa? Que é justamente, que molusco é esse? Que molusco é esse? Cara, e realmente aí não tem outro lugar como o atol. E eu conheço, a música é muito generosa comigo, me levou a tantos lugares, mergulhei em tantos lugares, mas nada se parece com esse estranhamento de uma fauna não reconhecer você como um ser vivente. Atol, realmente, Atol dá essa sensação. Atol, eu acho que talvez, se eu parar a pensar agora, talvez seja o lugar mais incrível que eu fui também. Porque tem uma coisa muito específica o atol, né? Ele é o único atol do Atlântico, né? Isso. Ele realmente é uma área muito distante, protegida, não tem um resort, não é? Só Maldivas. tem aqueles 3 coqueiros. Tem aqueles 3 coqueiros. É a maior fauna de aves
elas não conseguem, Atobaias, elas não conseguem silvinhas. todas pousar ao mesmo tempo, é impossível. Não cabe. Não cabe, então sempre tá voando, Sério? Que legal. 30% tá voando. Sensacional. Elas não conseguem, então é assim... Então tem muitas coisas que são muito particulares lá, é lindo aquele lugar, né? E a Zelinha, que é A Zelinha, que é a dona a do... dona do Atol, é uma personagem incrível. É incrível. E a história dela, porque ela é filha do faroleiro e tal, então tem uma história muito bonita também, muito peculiar. Mas o lugar é demais, é demais. Eu não conheço o Atol. Não conhece? Mas ele conversando, ele conhece a Ilha de Páscoa, conhece Galápagos. Eu já Ilha de Páscoa é vi, tem em fantástico. todo canto. Aliás, tem um mergulho no Mediterrâneo que vocês fizeram, que eu fiquei muito invejoso No dele. Mar Vermelho. No Mar Vermelho. Mar Vermelho. Esse lugar aí naquele. Esse lugar deve ser incrível, né? Acho que as coisas são divididas por experiências, né? Eu tenho muito na minha cabeça um lugar que foi incrível enquanto lugar, mas a experiência mais louca da minha vida foi no Sri Lanka com a baleia azul, quando vi uma baleia azul. Você viu isso Uau. aí? Uau. Ele viu uma baleia azul fazendo cocô. Não, eu mergulhei no cocô da baleia azul. E a rosa. Que Uma fede. loucura, Igual cara. qualquer outro cocô de qualquer cor. Que loucura isso, cara. E foi até ter uma história. Que esse é um sonho de querer ver a A gente azul. ficou 5 dias buscando, não conseguia achar. E quando entrou na água, eu pulei errado do barco, cheguei um pouco atrás, os dois que estavam comigo caíram na frente, não viram. Aí quando eles subiram, eu estava no fundo, era só mergulho livre, né? Eles viram que a baleia passou em cima de todo mundo, tinha certeza que eu tinha cruzado com a baleia azul. E perguntaram, e aí? Imagina, a gente foi gravar, salvou, gravou. Falei, não gravei. Mas você viu? Eu vi assim, sabe assim? Em êxtase. Não, eu nem me lembrei que eu tinha uma câmera na mão. Dei só trazer ela de volta, porque ela estava ali. Era uma baleia azul, gente. Demorou quanto tempo pra passar por É muito você? rápido, ela passa rápido. Ela nada rápido. E tem essa coisa de com você... meio que uma lente de aumento, a conjugação da água com com a o óculos máscara, que você está usando. Então, as dimensões Não, e a não é distância, confiável, exato, não é você pensa que confiável. vai tocar e não toca. Justamente. Eu acho isso sensacional. Justamente. Agora, é um eu óculos acho de uma realidade real. Viagem, Cara, isso é incrível. Agora, sabe uma coisa que é impressionante, pra gente realmente terminar aqui, mas que eu... Não, vai ser legal porque a gente vai ser a primeira vez que a gente sempre fala assim, não, vamos terminar um dia que vai de repente, pum, acabou. É hoje. Porque, assim, o Brasil é tão único nesse sentido que, por exemplo, e isso é uma coisa que está sendo cada vez mais frequente, a gente tem vários registros de amigos nossos e em regiões perto de centros urbanos, como São Paulo, que ou seja, uma das maiores cidades da América Latina. Eu tentei muitas vezes na minha vida mergulhar com tubarão-baleia, porque era meu sonho. Fui em vários lugares que tinha tubarão-baleia e não consegui mergulhar com tubarão-baleia. Eu fui mergulhar com tubarão-baleia Aqui em em São Ilhabela. Paulo. Lá na Olha laje. que loucura. Não, na Ilha Laje de Bela. Santos? Não, na Ilha Bela, cara. Na Ilha Bela ali do lado. E ali tá tendo avistamento de grupos de orcas, que também é uma coisa que, pô, a pessoa vai, não sei pra onde. Agora elas estão aparecendo, né, Muitos cara? Eu já grupos vi de muitos orcas. registros. Jubarte já não tem mais nenhuma graça. E Pois lá, é, Jubarte? Jubarte- Jubarte. Agora a orca é. Orcas teve Estão aparecendo vários. Apareceu vários registros de perseguindo barco ali, fazendo um negócio. E Ai, a elas são gente tão tem uma lindas, costa, pô, Fernando de Noronha é um espetáculo, desses lugares que você pode ir com uma máscara e ver várias Porto, espécies. não precisa sair do porto. Na Tem verdade, aquele melhor barco não ali, sair é o do melhor porto. mergulho de apneia que tem ali no isso, porto. Aliás, eu me E lembrei de você beluga? falando Beluga de não Fernando. tem, né? Beluga não tem. só no Beluga frio. só Só no lugar não, frio. beluga aí. Cara, eu acho elas tão Na hora que as lindas. belugas começarem a Nesse aparecer lugar aqui, eu não quero nem mergulhar. Eu acho elas tão lindas. Não, eu me lembrando de Fernando Noronha, a primeira vez que fui, na época não tinha prefeito, era um diretor da ilha, e o diretor foi me receber com muito negócio, estava comemorando, eu acho que uma data redonda de fundação da ilha, de descobrimento da ilha, ou seja lá o que o vale. E ele chegou me dizendo, nós estamos aqui, nós temos um grande problema na ilha. Aí eu, qual? Ele disse, água. Aí eu olhei e disse, não. Não, o seu problema é com o sal que tem. Água. Porque o cara assim, porra, tem problema com a água, cara, ele tá no meio de uma ilha, você me diz um negócio. Pelo amor de Deus. Podia jurar que não é esse. Por falar em água, esse pessoal daqui, ó, que também são nossos parceiros, Mamba Water, tem um projeto incrível, porque eles, de fato, comunidades que têm problema com água potável, né, por N questões, cada água que a Mamba Water faz nessa embalagem de alumínio, que é 100% reciclável, é a embalagem mais, tem aproveitamento total, a cada água vendida da Mamba Water, 1 litro d'água
vai potável que e legal. disponibilizado para uma comunidade, para algumas comunidades, óbvio que eles legal. servem. Então eles têm um processo, o Pedro Scooby, surfista, é um dos sócios, parceiros nossos disso, assim, ele de fato começa a ter isso, né? Isso é uma coisa legal também que a gente começa a ver, né? Empresas que de fato começam a entender essa relação do descarte, de É o grupo da que reversão. faz o bem É que o está grupo que faz o bem. crescendo. né? Talvez seja uma maneira de criar um mecanismo de tornar isso vendável. É isso. Ainda é dentro isso, do é sistema. isso. É o hackeando o Tem sistema. tem que achar no A sistema busca uma deve ser maneira essa. A busca do bem, deve né? ser essa. Aquele bug, a gente transformar o bug em algo que Isso. seja possível de fazer um upgrade. Eu tenho um grande parceiro, Vamos João encostar Barros. no Lenine pra gente acreditar no ser humano. E mais do que do bem ou do mal, eu acredito mais no caminho coletivo. Eu sempre falo no caminho coletivo, porque isso induz a gente pensar, estar fazendo parte de algo e não ser aquela questão solitária, individualista que o ser humano moderno está se transformando. Então, quando a gente fala um caminho coletivo, não há como você distanciar a palavra caminho coletivo de um Buda, de um Jesus Cristo, de um Gandhi, de todos que deram assim, suas vidas para a melhoria do coletivo. E Então, essa é a teoricamente, questão o fundamental. coletivo, ele está sempre preocupado com o bem, né? Porque é para todos, né? Na verdade, é bom, mais do que bem, é bom quando é para todos. E eu acho que aí tem uma coisa que também é essa coisa que a gente falou do mar, se ele fosse no gênero feminino, seria amar, que a gente tanto faz. Tem essa coisa que acaba que a gente até, não é uma crítica não, mas é normal, né? Quando a gente fala até desses expoentes, a gente só fala de homens, né? Mas, né? Porque a gente acabou falando do Buda, do Gandhi, não sei o quê. Mas eu acho que essa coletividade, ainda bem que a gente também está vivendo uma era em que a gente percebe a feminilidade, a mãe, né? A natureza, né? Como esse elemento que cuida, né? Que gera. Que gera. Porque a gente não tem a mínima ideia do que seja isso. Não. Ó, mas Eu gosto. a gente vai estabelecer de um... não ter muito, eu gosto. O que é? De não ter muito essa noção. Você sabe que é uma mãe, mas você é um pouco desse mistério. Me encanta. Eu invejo. Eu só invejo. Ó, vamos fazer um compromisso coletivo aqui de que a gente vai tentar organizar, mas vamos organizar uma expedição para Para todas as rocas, vamos levar. não, a todas as Então, mas é mais difícil, é Galápagos. Galápagos aqui, ó. Galápagos, sim, Bora. porra. Aí, pô, já fechou. Tô dentro, hein? Tô dentro. Expedição Oceano, Galápagos, Bora. água fria. É muito fria, vambora. mas como entre as ilhas tem aqueles canais gigantescos profundos, você vê, eu vi fotos, cara. O Gui Marco Aurélio, mais uma vez, me mostrou umas fotos de manadas, a gente chama manadas, uma tuia, uma ruma, um ajuntamento de martelo, do tubarão martelo. Olha. Chegando perto da costa para se alimentar, cara. Aquela foto que o Marcelo é lá, não? Ela Tem aqui. tem uma foto, sim, aqui inacreditável. dele. E o Tomé já falou que é na água quente. Não é tanto Na água boa. Na água boa. Não é quente, Vamos mas não é definir. gélida. Recife, Porque se ele falou dizer que tem isso- duas águas ali. Uma gélida É, né? e uma Uma menos... menos fria. Mas uma boa. Mas assim, não Mas compare é com tipo Falkland, Fernando né? de Noronha, Não, eu digo Arraial do Cabo, pô. Arraial do Cabo. Porque Arraial ali do as Cabo um dia Falklands, bom. Arraial do porra, Cabo é um dia gelada, é. frio, cara. É. Ali Arraial no do Cabo um dia Atalaia. bom. Morei lá É 3 gelado, anos. é Olha, gelado. lá é frio, hein? E eu não verdade. sei, o Lá meu é batismo frio. foi lá, cara. Foi? Lá na ilha, naquela ilha do francês lá. Olha que Lá roubada dá que 8 me graus deram. de água com certa frequência. 42 graus lá de fora. O papo tá Justamente. quente, mas realmente tem que terminar aqui, não, ó. eu tô virado pra cá, ó. Eu tô virado pra cá, assim, parece. Agora, pera. Antes de terminar, tem... Presente. Porque tem é, presente. que amor. Tem vários presentes. O primeiro presente é um obrigada. presente que carrega um monte de significado, né? Você já Oba, Eles esse já ganharam, sempre mas bom, sempre Mas bom. o outro é muito bom, É muito porque eu bom. posso dar Sempre bom. também. Eu vou dar pro meu neto. é o porque ele significado não que vai tem. adiante. Então Pra tá. gente Francisco não tem, compartilhar mais. deixa que eu vou botar no braço dele. E conheci a Turma do Marulho, que é maravilhosa. Ah, né? eu adoro. É. Aí. Peraí, que eu vou fazer assim pra gente já ver
O compromisso ser firmado agora e refirmado. Ai, que lindeza, pelo amor de Deus. Essa é aqui no Rio, na Que Ilha Rápida. coisa mais É uma linda, medusa, olha. E essa é lá. Essa também é Eita, elegante. isso né? que eu vi! Olha isso! Isso é lá. Ai, mas essa é uma bailarina, né? Adorei a minha bailarina. Essa é a estação de limpeza de Galápagos. Gente, olha isso, pelo amor de Deus. Que coisa linda, cara. É meu? É seu. Então deixa eu guardar ele. Guarda direitinho que você quer. Obrigado, hiper carinhoso. Obrigado. Eles me convidam e eu venho sempre. Tudo que eles me Obrigado, chamam, obrigado, obrigado. Eu venho. Ó, obrigado Ainda mais uma com vez. você, vizinho. Foi muito Aí é melhor ainda. Essa Leilane dupla- Lenine. Vamos fazer uma dupla. Lele e Rorô, adorei. Lele e Rorô. Em Galápagos. Ai, a viagem tá termina marcada. assim. fazer uma dupla pra gente pegar muita Lei Rouanet. Ele é genial. Ele é genial. Le Rouanet. Ele é genial. O que mais? Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada, gente. Prazerzaço.